Nossa, muito tema profundo aqui, daria para gente falar 3 horas, né. Como esses disparadores, assim, a emoção ela nasce desses disparadores, é uma energia, uma descarga mesmo, a emoção ela precisa de alguma maneira um espaço para escoar na gente. E se a gente tem um bom repertório, teve a oportunidade de sermos educados, somos alfabetizados emocionalmente, a nossa geração aqui não teve isso tanto na escola, né? Então, quem conseguiu desenvolver foi buscando muito isso em outros espaços, com maiores privilégios, às vezes a gente tem mais acesso a isso, a menos, ambientes mais rígidos, que super valorizam a questão racional, né? Então, assim, as linguagens matemáticas, português, as linguagens, vou chamar assim, mais do racional, na verdade. Isso nas empresas, por muito tempo, foi muito valorizado. Então, uma pessoa que tinha uma fala mais emotiva dentro do ambiente de trabalho, às vezes não era ou desprezada ou desvalorizada, era visto como uma pessoa com descontrole. E o quanto, na verdade, o descontrole pode nascer de outra experiência, o oposto disso. O descontrole pode nascer no momento em que eu tenho uma descarga, ou então uma energia ali emocional, que algo acontece comigo quando eu escuto uma fala, vamos supor que eu não estava esperando, algo que mexe ali com as minhas emoções e eu não dialogo com isso, eu evito aquela emoção, e aí depois no outro dia eu vou para casa e também não elaboro. Então a falta de elaboração a gente tende a repetir. Aquilo que a gente não elabora, não dialoga e não busca recursos para, de alguma maneira, botar para fora, vou falar assim, expressar de algum caminho, o nosso corpo acha uma outra via, ou de adoecimento, não, daí a gente entra, por exemplo, né, nas questões psicossomáticas, quantas pessoas, por não falar muitas coisas, ficam, né, adoecem, podem criar sintomas por conta da não expressão emocional, ou por tanto tempo de repressão e não consegue, de alguma maneira, elaborar aquilo, acaba tendo falas mais violentas, falas mais excludentes, ou sem querer, sem perceber, aquela energia está ali e ela não foi organizada, e num dia, quando a gente está não aguentando mais, a gente explode, né? E aí tem muitas formas de explodir. Desde pode ser uma crise de pânico, pode ser uma fala completamente desorganizada ou desapropriada para o ambiente de trabalho, ou às vezes até na família, é quem acaba sofrendo muitas vezes por não elaborar no trabalho, a gente leva questões para casa também, e aí não consegue lidar com aquilo, mas a emoção tem uma energia tão forte, e a gente precisa passar por isso e cuidar disso e acolher, que eu digo que ela vai encontrar uma brecha, que nem água, a gente vai tapando um lado, um outro, ela vai encontrar, se tiver uma brechinha, é na brecha que ela escoa e escapa, né? Então, todos os nossos sistemas de defesa são super importantes para a nossa saúde emocional, só que o não lidar, negligenciar e ignorar os processos emocionais podem ser muito perigosos a longo prazo. Então, eu sempre falo em busca de espaços de confiança, né? Então, não significa que da noite para o dia, então agora a gente vai falar tudo o que pensa no trabalho, ou numa reunião com outros adultos, enfim, não é a falta de filtro, mas é utilizar a emoção para, de alguma maneira, negociar com o ambiente ou dialogar com o ambiente sobre isso que disparou em você. Então, de alguma maneira, a emoção ela tem que fazer parte daquelas situações. Isso não significa que a gente precisa expressar tudo que está sentindo, mas é como a gente traz isso para frente de trabalho e para as relações. E é um caminho. Assim como a gente está educando as crianças agora, ter espaços seguros de expressão dentro do trabalho é muito interessante. Hoje eu já acho que a gente está lidando muito diferente quando a gente vê alguém sofrendo, por exemplo, no trabalho, ou né, alguém que tem alguma atitude naquele momento que a gente não esperava. Eu acho que a gente tem mais habilidades de compreensão e de acolhimento, porque tem se falado mais de saúde mental e emocional. Então, são os tabus. Quanto mais a gente dialoga, mais recursos a gente tem para não julgar e sim acolher e ofertar, de repente, uma escuta, né? Nada como uma escuta acolhedora também, para a gente se acalmar e tomar um tempo para elaborar. Mas aquilo que a gente não elabora, a gente repete, gente. E as emoções estão aí para nos mostrar isso.